Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Farmacêuticos, farmacêuticas, estudantes de farmácia e aquelas pessoas que gostam da área farmacêutica. Sejam muito bem-vindos a essa live, uma conversa bem bacana que nós vamos ter aqui com dois farmacêuticos de Goiás que vão trazer para vocês, primeiro, a realidade do que acontece em Goiás e também como é que a gente pode melhorar nossa área farmacêutica no país inteiro. Então, nós temos a Sueza e o Alair. Eu já vou deixar direto para você, Sueza, para você se apresentar. Enquanto isso, eu vou ficar um pouquinho com o meu microfone fechado, mas eu estou aqui e a partir Sueza se apresentando, depois vai o Alair e depois a gente volta, tá bom? Então, Sueza, com você. Muito obrigada, professor. Com muita alegria a gente começa esse bate-papo aqui, muito agradável e com pessoas maravilhosas. Para mim é uma honra estar participando com o senhor aqui, que é líder, né? A gente fala líder de audiência, mas é líder de curtidas. E com o Alair, que é um farmacêutico exemplar, um farmacêutico notável, muito esforçado. Então, para mim, é honra, né? Muita alegria. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero muito que tenhamos uma noite de sábado agradável e de bastante troca de experiência. Bacana, Alair, você? Primeiro, agradecer a você, Cristiano, pelo convite, né? Meu companheiro aí da Rede Sustentabilidade, do Grupo Elo Saúde da Rede Sustentabilidade, meu amigo há tanto tempo, de tantas lutas, né, dentro da política. E é um prazer imenso estar aqui com a Sueza, uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, mas ela me conhece há menos tempo. Mas é uma pessoa que eu já tenho uma admiração profunda, um trabalho sólido aqui que a gente tem feito e uma construção longa a caminho. Então, só tenho a agradecer a oportunidade e acho que esse papo nessa noite de sábado vai ser muito bom. Vamos trazer muita coisa interessante para quem estiver assistindo. Maravilha, maravilha. Fico bastante feliz com vocês, e aí o pessoal já começou a repercutir. Então vamos lá. Suez e Alaê. Quando a gente fala na área farmacêutica, a gente pensa sempre em duas palavras, que são as palavras que incentivaram a nossa live. A primeira delas é a inovação. E a outra que eu sempre bato na tecla, que é a valorização. Muitas vezes a gente não se valoriza quanto farmacêuticos, a gente não consegue, tem muita dificuldade de se unir, então é sempre muito bacana quando a gente tem farmacêuticos juntos, porque a gente pode se unir, a gente pode trazer ideias. E a inovação, como é que a gente pode apertar o parafuso de uma forma diferente? Né? Como é que a gente pode inovar dentro da nossa área? Quais são as limitações? Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês qual é a visão de vocês em relação a isso? Como é que a gente pode inovar dentro da nossa área? Então, eu sempre digo que a inovação ela faz parte do querer, do gostar daquilo que se faz. Porque quando você gosta e você tem paixão, você tem amor, né? Na verdade, amor. Até porque tem aquela máxima, né? Que a paixão ela até passa, mas o amor ele permanece, ele é sustentável. Então, esse amor, ele brota necessidades, oportunidades, porque a inovação, o que é inovação? É uma ideia diferenciada que te faz crescer, inovar, progredir em algo que, às vezes, precisa sair daquele piloto automático, né? Então a gente inova, né? Você traz algo diferenciado. E isso só é possível se você gostar daquilo que faz, né? Então eu digo isso. E a pandemia, aqui não tem jeito da gente trabalhar, falar, e principalmente do farmacêutico, do cuidado, das nossas mais de 100 áreas de atuação, sem a gente colocar essa situação de pandemia que nós vivemos, né? E eu penso assim que para o geral das áreas, das profissões, das pessoas, da dona de casa, do trabalhador comum, foi necessário a inovação e cada um dentro da sua realidade. Eu acho que isso que é o mais bacana. Verdade, Suez. Aí a gente vê que dentro da nossa profissão farmacêutica,
a inovação, ela se deu ao longo desses últimos tempos de uma forma muito pujante, né? Antigamente, assim, uns tempos atrás, nosso curso ele tinha nossa formação tinha uma área boa de atuação, porém se abriu novos horizontes para o mercado de trabalho ultimamente, outras áreas onde o farmacêutico não tinha tanta visibilidade, onde a gente consegue agora ter um leque mais de opções. Eu acho que na pandemia, eu acho que uma visão pessoal minha, e acho que vocês também podem ter isso, o farmacêutico teve uma função primordial na atuação do combate à pandemia, a atuação dentro dos hospitais, no planejamento, na execução de tarefas no combate à pandemia. E para mim, no meu caso, foi uma experiência muito particular de crescimento profissional. Eu acho que todas as dificuldades que a gente teve nessa pandemia, a gente consegue extrair essa evolução desse cenário. Então, eu acho que para a gente que trabalhou na saúde pública durante a pandemia, você entrou um profissional e hoje você sai outro. Você não é a mesma coisa, você não consegue, você não dá para ser a mesma pessoa. Então, acho que foi de tudo isso de negativo que ocorreu a pandemia, acho que o processo de inovação e evolução da nossa profissão foi muito bom nesse cenário, porque muitos profissionais se fez respeitado, né? Participou ativamente de comissões, de execução de tarefas, de planejamento de combate à pandemia. Então, acabou que nesse cenário a gente se fez ser mais respeitado e acabou trazendo uma visibilidade maior para a nossa profissão. Então, acho que a gente consegue extrair, sim, de tudo de ruim que aconteceu, esse percentual de bom para trazer para a nossa realidade enquanto farmacêutico. Então, é um cenário de evolução, de constante evolução, e acho que a gente seguir nessa engrenagem, a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Muito mais longe. O microfone está fechado. Professor, eu penso também que a gente precisa sempre lembrar, né, que essa valorização, ela nem sempre, ela vem em números, né, em créditos, em valores monetários. Essa valorização sustentável, né, ela está muito ligada a essa visibilidade, a essa credibilidade, principalmente junto à população, junto à sociedade, porque o financeiro, ele é consequência disso, né? Então, é muito bacana, eu vejo que tem muitas pessoas que assistem às suas lives, te acompanham, a gente tem muito recém-formados, muitos profissionais que, às vezes, buscam, nesse bate-papo, algumas alternativas. Então, é importante entendermos isso, né, que essa inovação e essa valorização, ela nem sempre ela é financeira de imediato, mas o financeiro, ele, entre aspas, ele é uma consequência, né, desse êxito, desse sucesso, dessa ideia nova, dessa situação nova, né, que a gente pode construir no meio às adversidades. E é importante também, rapidamente, um exemplo, no mundo corporativo tem uma máxima, né? Na crise se cresce. Na Bíblia, né, a gente também tem a palavra de Deus, ela traz isso de forma muito bem aplicável, né? Que quando você está na dificuldade, aí que você fica mais próximo, né? Você ora mais, você busca mais, e assim vai. Cada um aplica ao seu mundo, à sua realidade, essa necessidade de buscar e de inovar. Ah, maravilha. E aí, vamos pensar no seguinte: quando a gente tem lá palavras como inovação, valorização, e a Sueza lembrou muito bem, valorização vai muito além da questão financeira. Exatamente. Até porque a gente precisa entender que a questão financeira, o resultado financeiro é uma resposta do valor que as pessoas nos dão. E aí eu gosto de colocar uma fala que para mim sempre foi muito doída, que eu já ouvi algumas vezes de alguns empresários quando eu presto consultoria, que é assim, ele às vezes olha para minha cara e fala: "Você tem certeza que você é farmacêutico? Porque você pensa em como a empresa ter lucro". E a maioria dos farmacêuticos que eu trabalho não fica pensando no lucro da empresa. Ou pensa em vender quando a gente paga porcentagem, e aí ele pensa em vender, mas não pensa em lucro, lucro de verdade. E aí vai um desafio para a gente conversar.
Como é possível nós nos valorizarmos a tal forma com que as empresas onde nós trabalhamos dão resultado? Resultado esse que vai se transformar em lucro, mesmo que seja no serviço público, mas o resultado, né, em número de pessoas sendo atendidas na farmácia comunitária, em número de atendimentos na farmácia clínica dentro do ambiente público, na redução de pessoas ah, com problemas medicamentosos, esse lucro. Como é que a gente pode fazer com que a farmacêutica não ache feio? Porque parece que a gente aprendeu em algum lugar, eu não sei onde, que ganhar dinheiro é feio, que ter clientes, ter pacientes em número é feio. E como é que a gente pode superar isso? Como é que vocês veem esse problema que nós temos na nossa mão? Então, é uma pergunta muito oportuna, e aqui, como professora, né, sou professora da graduação, de graduação do curso de farmácia, pós-graduação, e principalmente a gente tem uma tarefa de brotar, né, de despertar no profissional farmacêutico, seja ele o futuro ou esse profissional já no mercado, exatamente o contrário disso, professor, né? Eu tenho 25 anos de profissão e realmente na época, né, a gente tinha muito esse conceito e até hoje, às vezes é muito distante, né? A ética do lucro, mas eu penso que assim, isso hoje já está mudando. A gente já consegue andar mais, unir, né, essa necessidade, porque o lucro, como assim, aí numa sequência, no raciocínio, o lucro ele é consequência, ele é resultado de um êxito, mas o lucro é importante, né? Ele é importante para mim enquanto profissional, para o empregador, para a indústria, para a farmácia, e sem ele eu não vou ter uma boa remuneração, eu não vou ser uma profissional bem-sucedida, em que pese, às vezes, esse lucro ele não entre diretamente no meu bolso. Né? Então, é um desafio, professor, nós levarmos essa visão de que ganhar dinheiro, de que vender bem, de que bater metas de vendas, né, de ser um bom empreendedor, um bom empresário. E aí eu não estou falando nem da farmácia comunitária, do varejo farmacêutico, estou falando de qualquer área. A gente é um desafio nós fazermos reverberar que isso não é aético, né? Ou que isso não é antiético, é desafio ainda. É importante também a gente avaliar que, no caso do nosso curso, da grade curricular do curso de farmácia, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, ele não prepara o profissional em si para esse mercado de trabalho onde você tem que visar o custo, o ganhar dinheiro, ou você utilizar a sua profissão como mecanismo também de controle de custos, das finanças dos custos em si. O nosso curso é um curso que atinge várias áreas, mas ela não tem assim até pelo tempo, pela grade, assim, parece pouco tempo, 5 anos, mas a gente teria muito assunto para falar ainda, para esticar mais tempo de graduação. Se fosse, seria necessário, mas não dá para ser. Mas então, quando você vai, uma experiência, quando você vai para o mercado de trabalho, você não está tão preparado para estar no controle dessas coisas, da gestão, do se fazer lucrar. Não é cultural do brasileiro essa questão de ter gestão financeira. Acho isso uma falta já da nossa educação básica e média. Poderia já estar incluído no nosso curricular. Já trazendo para a vida atual, aí o professor Cristiano falou bem, que isso tanto no privado quanto no público. Quando eu assumi a gestão da assistência farmacêutica de Anápolis, em Goiás, a nossa missão era otimizar o processo. Menos perda, fazer com que o medicamento chegasse mais para o nosso foco, que era o cidadão, e sem perda e com menor custo, né, com consumo menor. E é desafiador também, porque no público é ainda pior, porque o controle não é igual no varejo, que eu consigo comprar em menos quantidade. Uma cidade como Anápolis, que tem mais de 350 mil habitantes, segundo o último censo, quase 400 mil habitantes, aliás, mais de 400 mil habitantes, é uma cidade com a zona, não vou dizer
com cidades vizinhas, que são satélites, que englobam também a rede de assistência farmacêutica do município. Então, acaba que a demanda é muito grande. Então, controlar isso é muito difícil. E otimizar esse processo, você ser mais assertivo e também diminuir custos, é um desafio também para o sistema público, né? A Sueza falou bem do privado, a gente, não das farmácias comunitárias privadas, mas as públicas também, você consegue ter esse desafio de você otimizar esse custo. E, aliás, muito bem colocado pelo Alair, e a experiência que ele tem, professor, acho que foi assim, fantástico a gente poder bater esse papo aqui, porque assim, o Alair, ele tem experiência do serviço público, e, aliás, de um município super, né, do estado de Goiás. Eu estou em Goiânia, mas também trabalho em Anápolis. E aí, levando em consideração a sua pergunta, do lucro, né, do ganhar bem, do ganhar dinheiro, às vezes nós também temos uma visão deturpada que o público não existe essa fatia lucrativa, né, que não existe, o público ele não pode fazer uma gestão por resultados, o público ele não pode estabelecer, por exemplo, metas, né, e nós já sabemos e que tem várias frentes de trabalho, inclusive em nível federal, de gestões anteriores, isso não é de agora, que tentam implantar essas métricas e as metas, né, gestão por resultado dentro do serviço público. E aí fica um recado para a categoria, para os colegas que estão nos acompanhando, não como uma lição, né, não me sinto à vontade para isso, mas é como uma experiência, né, de uma pessoa que já tem 25 anos de mercado, já passei por várias áreas da nossa categoria, me considero, professor, uma profissional bem-sucedida no sentido de ter passado bem por várias áreas de atuação. Mas aqui no bojo, né, de 25 anos de profissão, de quase 50 anos de idade, com cara de 35, né? E eu estou constantemente buscando essa ampliação do meu ganho, inovando na minha área, né? Primeiro, porque a profissão farmacêutica, e isso é muito importante frisar, ela me permite isso, né? Porque nós temos opções de atuar em várias áreas, e também porque essa inovação ela está muito dentro, eu sempre acredito, professor, que ela está muito de acordo com o perfil de cada um. Né? Então, eu me sinto muito à vontade para estar sempre buscando, jogando em várias posições da nossa profissão. Eu acho que isso também ajuda lá na frente. A experiência que você tem na docência, na gestão pública, isso vai te levar bagagem lá para o privado e vice-versa. Né? Então, assim, isso é a estrada que vai te proporcionar isso, tudo bem, o tempo de estrada proporciona, mas eu tenho que estar disponível para isso. Eu, às vezes, percebo pessoas muito jovens, não muito disponíveis, abertas a experiências, né? E a gente só inova em meio a desafios, nós já falamos isso no começo. Né? E essa inovação ela é necessária, porque ela é a mola propulsora, né, da sua energia, do fazer bem, do estar constantemente renovado para você prestar um bom serviço. Bacana, bacana. E aí, quando a gente olha, né, todo esse panorama, nós temos áreas novas sendo formuladas, o pessoal que trabalha na área maior, eu gosto sempre de chamar a drogaria de área maior, né? Arrasou, professor. A área maior, ela tem muitos desafios que fazem com que muitos dos nossos colegas fiquem tristes, né? Eu até falo assim, olha, eu trabalhei em drogaria durante 15 dias na minha vida, né? E foram 15 dias desafiadores, porque eu sempre fui ligado à indústria, né? Então, eu sou aqueles industriais da época que era possível você ser industrial por formação, né? E sempre atuei uma parcela em indústria de medicamentos, outra parcela da minha vida na indústria de produtos cosméticos,
e de alguns anos para cá eu estou na área de dispositivos médicos, lecionei para graduação também durante alguns anos, e agora estou mais na pós-graduação, dentro dessa área aí de conhecimento voltado para a indústria, para o conhecimento industrial, mas toda vez que eu vejo algum colega que está na área maior, a pessoa, ela simplesmente se vê amarrada, se vê não passível de crescer, de sentir orgulho, de olhar e poder sustentar suas famílias. Isso porque, infelizmente, o mercado é difícil, e esse mercado difícil na área maior pode ser um desafio que agora, não só como farmacêuticos, mas estarmos aí olhando para o conselho regional, olhando para o conselho federal, e ter o outro lado, o desafio de ter formações mais, vamos dizer, simplificadas, né, para não ser rude com os colegas que, infelizmente, a única oportunidade de fazer o curso de farmácia é fazer um curso mais resumido, simplificado. E aí vem a pergunta: todos aqueles farmacêuticos e farmacêuticas que hoje atuam nessa área maior vão encontrar daqui a alguns anos profissionais que fizeram um resumo do curso de farmácia, né? E como é que a gente pode pegar na mão dessas pessoas e falar, gente, primeiro, tem um universo todo pela frente. Segundo, senhores empresários, invistam em bons profissionais, porque investir em bons profissionais vocês vão ter bons serviços farmacêuticos. E tendo bons serviços farmacêuticos a gente amplia. Mas como a gente pegar na mão desses profissionais que às vezes estão extremamente desapontados, né? A gente olha aí no Facebook, olha no Instagram, olha no WhatsApp, olha no Telegram, tá todo mundo sempre chateado, magoado. E como é que a gente pode fazer para dar a mão para essas pessoas e trazer para um lugar melhor? Como é que vocês veem isso? Isso é possível? Olha lá, euzinha, né? Primeiro as damas. Olha só, professor. Primeiro, gostei também, e a gente tem algumas figuras, alguns profissionais aí marcantes da nossa categoria acompanhando a transmissão, né? A Paula Gardênia, que é uma farmacêutica comunitária do chão da farmácia, o Biratã também, eu acho que o Biratã também é um profissional do chão da farmácia, ali do município de Rio Verde, né? Inclusive é da farmácia comunitária, tanto pública e privada. Acho que a Gleice também está nos acompanhando, que é da farmácia pública de Anápolis, né? A gente vai falando. Por que eu estou citando o nome dessas pessoas? Que são exemplos, né, de profissionais que dizem a que veio, né, de verdade, que são profissionais que têm uma entrega satisfatória e que a gente vê no trabalho e no dia a dia deles a satisfação em ser farmacêutico, o orgulho em ser farmacêutico. Inclusive, eu uso muito isso como um slogan nas minhas páginas. Orgulho em ser farmacêutico, orgulho de ser farmacêutico. Aí depende muito da situação. Eu digo muito assim, hoje em dia, infelizmente ou felizmente, o mercado ele está muito feroz, né? Então, ele é muito seletivo e às vezes injusto, né? Mas a primeira seleção que nós temos, ela é o próprio mercado. E como professora, né, docente, que a gente trabalha, inclusive aí no município de Anápolis, eu recebo os alunos no primeiro dia de aula do curso, desde o primeiro período, e já lá no final do curso, às vezes a gente começa uma turma com 60 alunos e termina com 20, né? Então, assim, muitos ficam no meio do caminho por vários motivos, por achar que, às vezes, por falta de condição, ou por, não é isso que eu quero. E eu acho isso importante, né? É muito bacana, inclusive você saber dizer não, né, para as coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, o mercado, ele é seletivo, ele é feroz e ele machuca, tá?
muitas vezes, até quem está preparado, né? Agora, muitas vezes, e a competitividade no Brasil, nós somos uma nação de mais de 200 mil farmacêuticos. Né? Em Goiás, nós somos 12 mil, nós temos 31 faculdades de farmácia. Então, nós já tivemos época do ano que a gente formava mais de 200 farmacêuticos. Isso mudou um pouco de um tempo para cá, diminuíram as turmas. Mas o porquê disso? Por causa da visibilidade, da empregabilidade da profissão farmacêutica, eu não tenho dúvida disso. Sobretudo no estado de Goiás, sobretudo em Anápolis, né, que é um município importante dentro da profissão farmacêutica. Então, essa demanda, ela é muito fácil entrar na faculdade, o difícil é sair e sair bem informado. Né? Eu sempre falo isso, a faculdade informa, o mercado é que nos forma. Né? Então, esse processo, essa seleção, acaba que ela é muito natural. Eu sempre digo, a farmácia maior, e aí parabéns por esse termo, né, de farmácia maior, ela é a nossa maior escola. A drogaria ou a farmácia comunitária ou a farmácia sem manipulação, ela é a maior escola da nossa profissão, porque é nela que a gente olha na mesma linha dos olhos das pessoas, é nela que eu entendo a importância de melhorar a propriedade organoléptica de um medicamento lá na indústria, é nela que eu aprendo a analisar um exame laboratorial. Então, a farmácia comunitária, a drogaria antigamente, ou a farmácia sem manipulação, eu estou falando esses termos, porque o comunitário ele ainda não é uniformizado, né, o termo farmácia comunitária, mas a drogaria, ela congrega as nossas diversas áreas. Né? Então, é muito importante, os 15 dias que o senhor passou no balcão, eu tenho certeza que o senhor nunca mais esqueceu. Né? Eu fui dona de farmácia por 6 anos, eu rodo as farmácias do estado de Goiás praticamente inteiro, eu e o Alair, e uma turma, né, Alair? Nós estamos nessa jornada aí, visitando as farmácias do estado de Goiás, divulgando o nosso nome, nosso trabalho, o trabalho do nosso grupo, querendo fazer a diferença, renovar a nossa categoria, e a gente sente isso, né? Essa capilaridade que a farmácia maior, e aí eu estou pegando o termo do senhor, né, que é a farmácia comunitária, tem. Para finalizar, esse bem-estar, esse conforto profissional, professor, eu sempre digo, ele vai estar muito relacionado à própria personalidade. E isso a gente não muda nas pessoas. E às vezes é necessário a gente tentar ajudar no sentido assim, de procurar estratégias, e aí essas estratégias são psicológicas, atividade física, inclusive, às vezes, um tratamento estético, uma forma de se portar diferente, às vezes é um mínimo detalhe, para você redescobrir a pessoa. Eu já conversei com colegas que estavam totalmente insatisfeitos, tristes, aí assisti uma palestra de uma outra área da farmácia e hoje estão aí, né, verdadeiros empreendedores. Então, na farmácia, nós temos mais de 100 áreas de atuação. Então, eu sempre digo, quem está insatisfeito com aquilo que está fazendo, procure outra área, né? Eu tenho certeza que vai ser feliz. Sobre essa questão de estar feliz ou plenamente satisfeito dentro da área de atuação, vou dar um exemplo aqui, o Cristiano talvez lembre. Quando eu fui assumir a assistência farmacêutica de Anápolis, eu liguei para o Cristiano, em 2017, falei, Cristiano, me dá um norte, pela experiência dele, falei, me dá uma ajuda, qual caminho eu vou? Ele falou, calma, vamos fazer um mapeamento. Aquele jeito calmo dele aí, né? Vamos fazer um mapeamento. Né? Já sentamos ali, trocamos uma ideia, ele me deu alguns nortes. Para mim, assim, me senti o máximo enquanto profissional, porque assumi um desafio grande, de uma cidade grande, foi muito desafiador. Falei também com o atual prefeito de São Vicente, Caio Amado, na época, um jovem sonhador, assim como nós naquela época, né, professor?
A gente estava juntos na Rede Sustentabilidade, falei com o Caio também, ele me deu algumas ideias de como fazer essa gestão, e acabou que, de certa forma, a gente não é perfeito no que a gente faz, mas acabou fluindo de uma forma que os resultados vieram. Eu sou farmacêutico industrial, assim como o professor Cristiano. Eu formei em 2012 e desde então eu atuo na farmácia industrial, né? Minha carreira é na industrial. Em paralelo, vamos fazer 10 anos agora. Eu trabalhei uns 3 anos em drogaria, que para mim é a parte mais gostosa dentro da farmácia, pelo contato com a população, pelo contato com o paciente, que é muito bacana, essa interação, essa ajuda é muito bom. E hoje eu atuo na área pública, na privada, né? E é um paralelo diferente, porque eu ainda continuo na indústria. Meu dia tem que ter quase 30 horas, segundo a Sueza, para eu conseguir fazer Eu tudo. não sei como ele dá conta, professor. E eu até falo, ainda bem que ele é jovem, tem que aproveitar mesmo. O Alair é um exemplo, né? Uma pessoa que cada dia que passa, eu admiro mais, eu quero, assim, fico muito satisfeita de falar isso em público, viu, Alair? Você é muito esforçado, é empreendedor, tem uma visão magnífica, enxerga as possibilidades, falou uma coisa linda, professor. Nós não somos perfeitos em tudo que fazemos, naquilo que fazemos. Isso é humildade, né? Ou seja, e é importante quem está nos assistindo que entenda isso. Nós realmente não somos perfeitos e você vai assumir uma área, você vai empreender. É tão bacana, professor, você pedir ajuda, né? Você perguntar, você colocar, a gente fala assim, coloca a boca no trombone, né? Você sai, hoje já não é trombone mais, é no WhatsApp, né? É lá no direct. Então, a inovação, o empreendedorismo, essa capacidade de sair dessa insatisfação, de buscar algo, a felicidade profissional, eu acho que podemos colocar assim, ela está também nessa capacidade pessoal de cada um. Agora, eu sempre falo para meus alunos, para alguns colegas, e se eu não tenho isso? Né? Se eu sou uma pessoa tímida, pouco comunicativa, introspectiva, porque tem esse perfil também, que não é pecado, né? Mas o pecado é você não assumir essa dificuldade, né? Porque nós temos que buscar, e hoje é muito bacana, nós temos treinamento de tanta coisa, né? Treinamento de falar em público, treinamento para falar menos, professor, que eu estou fazendo sabe? Somos dois. E eu acho isso é bacana, né? Porque o mercado ele seleciona, as empresas estão muito as avaliações são muito refinadas, né? Então é o tom de voz, é a cor do batom, é a roupa que eu uso, e a gente não nasce pronto para isso, né? Então a busca ela é sempre oportuna. Eu tenho uma colega de Anápolis, né, diga-se de passagem, a Nádia Naziani, farmacêutica também. Eu gosto muito de estar conversando com a Nádia, porque ela é muito assim, explosiva e muito dinâmica. A Nádia, por que eu estou citando a Nádia? Ela tem 50 anos, uma mulher linda, farmacêutica, e está estudando, né, fazendo curso ali no computador, prestando atenção, anotando, dentro das dificuldades dela, que nós temos, né? A gente vai tendo as dificuldades, as limitações, mas por quê? Ela quer mudar de área, ela quer aprender, e foi para a humildade, foi para o banco da escola. Né? Então é bacana isso, Alair. Eu sou fã número 1 desse menino, número 2. Eu sou fã número 2 do Alair, viu, professor? E aí, que falar é número 2. E puxando essa história, acho que durante a pandemia e ao decorrer desses últimos 2 anos, eu tive uma experiência que colocou esse gosto de ser farmacêutica à prova, né? E a Sueza sabe de uma parte dela, vou trazer outras aqui para vocês. Minha esposa foi, que está vendo a gente na live também, ela acabou sendo minha ouvinte, né, do momento de uma agonia profissional. Eu falei, vou fazer outra área, até comecei outro curso, comecei a fazer uma outra área, um outro curso aí, e no meio da pandemia teve uma situação daquilo, a gente não saber o que fazer com a doença. O meu conhecimento enquanto profissional foi colocado à prova em um certo momento.
E naquele momento eu consegui me virar, responder tecnicamente o que eu precisava fazer e demonstrar que eu sabia o que eu estava fazendo, mas dentro de mim eu senti uma frustração de não saber, de não ter esse reconhecimento até com os outros colegas de profissão, não só de profissão, mas das outras profissões, da multiprofissionalidade, quem estava trabalhando naquele momento. Parece, muitos acham que farmacêutico não tem uma importância. Já vi dizer que farmacêutico em drogaria só serve para vender crédito, né, de celular. Você escuta isso sempre. Então acaba que a gente, naquele momento, eu falei, será que eu realmente fiz a escolha certa? Estudei tanto tempo, foi tão difícil terminar minha graduação. E aí minha esposa me deu uma chacoalhada e falou assim, não, você demorou tanto, foi tão difícil você chegar onde você chegou, segura firme e vamos lá. E conseguimos passar por essa fase, e aconteceu uma outra fase que a professora Sueza sabe muito bem, por tudo que eu passei no âmbito do meu trabalho enquanto atuante no serviço público. Isso me baixou também meu ânimo, que estava assim, né, melhorando ainda, enturmando mais na área. E aí a Sueza foi no dia para a gente tratar de estágio curricular na assistência farmacêutica, e aí a gente ficou lá mais de umas 2 horas conversando, e ela me pondo na minha cabeça que eu estava errado, né? Que eu tinha um caminho... Graças a Deus, né, professor? E aí hoje, eu vejo assim que hoje eu estou numa fase muito mais assim, dinâmica da minha carreira, com várias possibilidades, caminhando. Eu não caminho tanto nessa jornada aí da eleição do CRF, mas por tempo que eu não tenho tanto, mas sempre que eu posso eu estou na rua, estou pedindo, conversando com nossos colegas, pedindo voto e conversando com cada proprietário de drogaria e falando do interior, trazendo esse entendimento em ser farmacêutico, em estar feliz em ser farmacêutico. A sensação que me dá que esses colegas das cidades lá da divisa, da divisa do estado, longe da capital, que não tem um contato tão próximo, aquele dono de farmácia que é farmacêutico, acho que às vezes ele se esquece que é farmacêutico, ele se esquece que ele tem uma graduação e que ele pode ter um amplo trabalho dentro dessa drogaria. Por quê? Porque ele não tem esse impulsionamento para isso, ele esquece em certos momentos. Então, é importante resgatar esse sentimento da importância do farmacêutico dentro de uma drogaria, trazer essas novas mecanismos de ação, por exemplo, uma farmácia clínica, para o âmbito da assistência farmacêutica nas drogarias, no serviço público, para que o farmacêutico possa ter uma atuação mais efetiva junto ao paciente e poder resgatar, ele não ser meramente um entregador de remédio, uma pessoa que está no caixa atendendo, ou até, como dizem, colocando um crédito no celular, porque não é isso, não se resume a isso, nossa profissão é muito maior do que isso. Na indústria, então, você tem um leque de oportunidades, hoje com desenvolvimento e inovação, né, professor? Aí, com certeza. Inovação incremental pujante, a gente consegue ter áreas de atuação ainda que a gente nem consegue ocupar, que Anápolis mesmo, bomba de vaga e vagas E não são supridas, né? Não são supridas, porque apesar de termos muito curso de farmácia aqui, a gente vê que os cursos de farmácia, a professora falou bem, ele não prepara para o mercado, ele norteia, ele faz uma noção básica, mas é lá na prática que você vai aprender. Eu cheguei na indústria farmacêutica sem ter. Eu entrei na indústria farmacêutica em 2012, sem nem entender como funcionava um processo de produção farmacêutica. E naquela época entrei como estagiário e fiquei 2 anos na Hipermarcas como estagiário, e 1 ano, aliás, como estagiário na Hipermarcas, e foi assim, de um aprendizado fantástico, que me trouxe até para o fim do meu curso uma outra visão e como profissional, foi muito bacana. 2 coisas da fala do Alair, rapidamente. Enquanto representante classista, inclusive candidata, professor, né? Candidata ao Conselho Federal de Farmácia, a gente está liderando aí um grupo de guerreiros, eu chamo esses meninos de guerreiros, né? Pessoas que não têm medido esforços e colocaram o peito aberto, né? Para ir desafiar, representar a categoria farmacêutica. Eu falo isso é muito bacana, né? Porque, assim, primeiro, porque nós somos um grupo de oposição, né? Então, você jogar na oposição é muita coragem, é muito arrojo profissional, né? Por quê? Porque
estar do lado de quem está no poder é zona de conforto, né? Você vai tranquilo. É Você usa pecado? máquina, né, professora? Você usa máquina para trabalhar. Né? É pecado? Não, né? Tudo bem, amém, né? Mas assim, o contraditório, professor, ele é necessário, né? É com o contraditório que se cresce, né? Então a gente puxa muito essa linha, né? Do contraditório, é necessário o contraponto, né? Não o conflito, mas a discussão de ideias, né? E nós, Exato. na Chapa 2, nós estamos com um grupo de candidatos a conselheiros regionais de diversas áreas do conhecimento e também de vários municípios do estado. Né? Então, nós temos, é importante falar isso, né? Nós temos o João Luiz, que é um farmacêutico da Pague Menos, do município de Ceres. Nós temos o Alair, com toda essa bagagem aí que representa a indústria e o município de Anápolis, a Maria Cátia, uma farmacêutica que tem enfrentado desafios para se colocar no mercado de trabalho. Esse tipo de profissional, hoje, ele existe, ele precisa ser lembrado. Não é fácil você entrar no mercado de trabalho. Nós temos a Elza, que é proprietária de farmácia, de drogaria, no município de Acreúna, e no segundo mandato nós temos a Lorena Lisita, que é da área de estética, né, que é uma área que está aí bombando na farmácia, o professor Marcelo, né, que é professor de farmácia clínica, o Biratã Guerreiro, que está nos assistindo aí, acompanhando a nossa live, está de plantão lá em Rio Verde, e o Ricardo também, né, que está de plantão lá em Rio Verde. Então, esses são os guerreiros para concorrer ao Conselho Regional de Farmácia. Para o Conselho Federal, professor, é essa pessoa aqui que vos fala, né? E eu estou com o Adriano, que é um anapolino também. Então, assim, até desculpe a gente tomar aqui o tempo para anunciar essas pessoas, mas aqui o meu respeito a esse grupo de guerreiros, esse grupo de pessoas que nossa pauta, professor, é exatamente essa: resgatar os valores da profissão farmacêutica. E aqui, a gente resgatar o valor da indústria, não, a indústria está bem colocada, mas nós temos que preparar as pessoas para assumir os cargos na indústria. Né? Nós temos que realmente despertar o valor, o orgulho em ser farmacêutico dos colegas que, às vezes, estão chateados, estão com as suas farmácias quase falidas. Isso é uma realidade. Só sabe disso quem vai para o chão, quem vai para a base. Né? Então, eu fico assim muito honrada de estar aí como cabeça de chapa, né? Como candidata a conselheira federal. O Conselho Federal de Farmácia, que é a nossa mais alta corte, ele tem um papel preponderante nesse fortalecimento da categoria, mas para isso a gente tem que ter coragem, né? De coragem para pôr as pautas e tem que estar presente nas reuniões, né? Porque não adianta nada, né? Você está conselheiro e você não está presente nas reuniões e não ter voz combativa, voz ativa. E aqui já deu para o senhor saber que eu tenho, né, professor? Opa! Professor Cristiano, só pegar duas coisas que a Sueza falou. Primeiro, claro, sobre a questão de sermos oposição. Ser oposição é ser um contrassenso de ideias. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. Eu tenho amigos na outra chapa. Eu tenho pessoas que eu conheço lá, sei da trajetória, sei do caminho que trilharam para chegar onde estão. A gente não é inimigo de ninguém, a gente não vai no campo de demérito, de depreciar ninguém. É preciso trabalhar o campo das ideias e sua atuação dentro das suas finalidades no qual foi eleito. É isso que é o debate, né, nesse momento. E outra coisa, você falou sobre os nossos colegas de drogaria que estão quase falindo, né? É importante, isso nas minhas conversas com farmacêuticos de todo o estado de Goiás, é importante trazer à luz do cenário do Conselho Federal a discussão das taxas que eles pagam enquanto farmácia, enquanto profissional farmacêutico. O dono de farmácia, ele paga duas anuidades. Então, assim, eu sei que é um gancho da Sueza, é uma proposta de campanha dela, eu sempre friso isso, porque é preciso conversar isso junto ao Conselho Federal de Farmácia. É inadmissível que o profissional, dono, proprietário da farmácia, que é farmacêutico, ele pagar duas anuidades. Isso é algo que tem que ser conversado com urgência, porque isso é mais imposto, é mais carga sobre o profissional e sobre o dono de farmácia.
é nossa plataforma de campanha, viu, professor? Inclusive, eu recebi uma ligação do nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia, Sueza, você quer me acabar, né? O doutor Walter, você quer me acabar com essa proposta? Eu falei, doutor Walter, essa é a realidade, né, dos colegas, e não é só da Eu tenho drogaria, ouvido muito isso. do laboratório, né? Então, a pandemia, ela colocou para a gente o seguinte, é possível conversar matérias que, em outrora, né, elas não tinha condições de conversar. Então, a gente sabe que hoje a gente tem condições. A resposta eu não tenho, professor, mas uma coisa é fato, tem que ser pautado, né? Alguém tem que puxar essa discussão. Eu sempre falo nas farmácias, eu não estou vendendo facilidades, mas eu estou me comprometendo. Esse assunto vai ser pautado. Maravilha, maravilha. Eu acho esse um dos assuntos mais importantes para o empreendedor farmacêutico, inclusive para incentivar a pessoa a empreender na área farmacêutica. Eu que estou em consultoria e vejo o quão é difícil a gente estar no campo de batalha mesmo, de conquistar clientes, de olhar na cara das pessoas. E aí, a minha consultoria é no ramo industrial, então muitas vezes eu pego outros tipos de questionamentos muito, muito importantes. Por exemplo, será que essa matéria-prima dá para fazer o meu produto? Né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com processos de inovação, tem muito disso. E quando a gente olha para o pessoal na área maior, a gente olha outros desafios. E aí, quando eu falei que eu fiquei 15 dias em drogaria, eu não falei que eu fiquei durante 2 anos coordenando a farmácia universitária da universidade onde eu lecionava, onde nós trabalhávamos com um processo de... eu gosto de falar de doação real de medicamento. Por que eu falo doação real de medicamento? Porque a gente fazia acordos com algumas drogarias, fazíamos acordo com algumas indústrias, mas também a gente dependia da doação do aluno levar o medicamento para ser doado, e os nossos clientes eram a comunidade universitária, mas também uma farmácia clínica que nós tínhamos dentro do ambulatório de saúde, onde nós atendíamos pacientes neurológicos, tanto adulto quanto infantil. E quando a gente vê esse tipo de desafio, né, que caiu para mim como uma bomba para a coordenação da época, porque nós tínhamos sempre muitos professores que eram da área de farmacologia, e eu lá do controle de qualidade da farmacotécnica, me jogaram essa bomba e falaram, olha, com os farmacologistas não deu muito certo, porque o pessoal trabalhava muito só com a assistência farmacêutica, e a ideia era que a gente precisava fazer o aluno se integrar com a estrutura da instituição. Então, logo de cara, assim, eu falei, beleza, então se é para eu assumir isso e é para eu inovar, então eu topo. Se for para ficar no trabalho de assistência, balcão apenas, eu não toparia, eu quero avançar. E aí eu fazia o aluno ir na casa do paciente. Então, o meu aluno ia na casa daquele paciente que era atendido pela fisioterapia da instituição, que era atendido pela nutrição da instituição, e ele ia saber onde é que a pessoa guardava o medicamento lá na casa dela. E aí, quando a gente começou a estruturar como é que eu faço e desenvolvo um farmacêutico home care, como é que eu desenvolvo um farmacêutico clínico que vai lá, que tem um consultóriozinho, que vai atender aquele paciente. Então, o paciente saía da fisioterapia, e o paciente, eu, cuidador, chegava lá no local de atendimento, sentava, o meu aluno estava lá atendendo o paciente, eu estava lá monitorando. Esse aluno ia para a casa do paciente, esse aluno olhava o paciente preparar a comida dele, e a gente avançava junto com a nutrição. Algumas coisas bem bacanas, como a gente fez algumas publicações na época, que era o uso de suco com hipertensão. Então, quais eram os sucos que aquele paciente
que não se conseguia controlar a hipertensão, tomava na casa dele. Então, a gente descobriu coisas bem bacanas. Por exemplo, o paciente fazia uso de suco de acerola, e suco de acerola tem uma quantidade de sódio muito alta. A gente trocou o suco e resolveu a hipertensão daquele paciente. O Então, a gente... inofensivo suquinho, né, professor? Exatamente. É E natural, aí, não faz mal. é natural e não faz mal. E aí, como um dos mestrados foi em fitoterapia, eu comecei a brincar e falei, vamos brincar com isso, né? Vamos trabalhar, vamos fazer com que esse farmacêutico desabroche. E aí, alguns deles eu chamo de filho, né? Aí tem vários filhinhos por aí, né? Várias filhinhas por aí, porque esses meus filhinhos e essas minhas filhinhas, que eu gosto muito, foram farmacêuticos que quebraram barreiras. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de falar, e por isso que eu fiz essa fala agora, que assim, o farmacêutico, a farmacêutica sempre está dentro de uma caixinha, né? E aí, o grande problema é que muitas vezes você olha, tem parede, 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 só que esquece que a caixinha não tem tampa, olha para cima, que tem um universo de possibilidades dentro daquela sua caixinha. Se a sua caixinha é a farmácia, a manipulação, boa, o que eu posso fazer para inovar aqui? Se eu quero ficar aqui. A minha caixinha está na drogaria, o que eu quero para inovar aqui? E aí, assim vai para a farmácia hospitalar, o pessoal de bebidas carbonatadas, que eu orientei tanto TCC em bebidas carbonatadas, que é uma maravilha. O pessoal de água mineral, que eu tenho vários ex-alunos que são farmacêuticos na área de águas minerais. E aí, quando a gente olha todo mundo, né, e a gente pensa no conselho, a gente pensa primeiro nesse ponto, né, de quando o farmacêutico olha e fala assim, beleza, estou preparado para ter a minha. E aí, quando olha, estou preparado para ter a minha, começa a fazer conta, né? Eu falo, meus filhinhos sabem fazer continha, então vai lá fazer conta, quanto que custa o aluguel, quanto que custa o ponto, quanto que custa o uniformezinho, a estante, isso, encher um estoque, capital de giro, blá, 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 blá. Aí olha aquele dinheiro lá do CRF e fala, nossa, isso daqui faria uma diferença de ter uma maquininha para fazer o cartão de crédito, para pegar, para fazer a recarga do celular, e olha e fala, nossa senhora, né? E aí, muitas vezes, e eu acho que é importante isso, é que às vezes esse farmacêutico que vai lá e se joga, né? Vai lá e abre a dele, e tá ali no sofrimento, olha, e às vezes desliza, faz uma bobagem. E aí, aquela bobagem, e eu lembro de uma conselheira de São Paulo que é muito minha amiga, que a gente vive brigando, né? Por isso que é importante, sim, o Contraditório, né? contraditório, e eu adoro quando ela ganha, porque aí eu vou lá e falo, Dani, vamos conversar. A gente ficava até 3 horas da madrugada. Daniele, conheço a Sim, Daniele, Marine. sim, exato. Marane, né? Aí eu falo, Marine, aí eu falava, Dani, e eu começava a questionar, falando, mexe, vamos fazer. E eu lembro de uma época que a gente conversou um pouco sobre isso, e conversou em como é que a gente pode fazer as coisas acontecerem. Porque é difícil fazer com que muitos colegas aceitem, né, esse processo, e por isso eu acho extremamente importante a pauta ser colocada no Conselho Federal, e farmacêuticos e farmacêuticas do país inteiro saibam quando para acompanhar, né? Eu era um dos que ficava brigando, falando, olha, as plenárias têm que estar... Quantas vezes eu briguei com a Dani? Né? Tem que estar ao vivo e tem que abrir para as pessoas colocarem lá seus comentários. Nem que seja para falar caramba, para não falar outra coisa. E aí, como é que a gente pode ver para que essa pauta não apenas seja colocada, mas também que a gente possa fazer o movimento para que essa pauta seja acompanhada pelos farmacêuticos e farmacêuticas do país inteiro. Até mesmo para que, esse daqui é a primeira live pensando em pessoas que estão candidatas, eu vou escolher do país inteiro, né? Sempre Então, dois... inauguramos, ó, que honra, né? Exatamente. Você acha que eu não ia te colocar na fogueira, hein, Alaí?
Acho que Bom, eu não ia te colocar na fogueira. Mas a ideia é conversar, e esse era um dos pontos que estava aqui na minha lista para questionar. Então, eu fico bastante feliz de vocês já terem até se adiantado, né? Porque é um ponto importante. muito. E como é que a gente vê dentro desse desenho, além deste ponto, né, que a gente precisa ajudar os nossos profissionais, e como é que vocês veem a necessidade da articulação dos conselhos, tanto regionais quanto federal, junto do Congresso Nacional, para que a valorização da nossa área seja real? Porque Uhum. muitas vezes a gente vê o Corém, por exemplo, Bom, meu trabalhando. tempo, professor, que são coisas muito complexas e eu quero responder com detalhes. Isso. Ô, Então vamos lá. A gente vê o Andressa, Corém trabalhando, a gente vê o Conselho Federal de Medicina trabalhando e a gente vê o Conselho de Farmácia dormindo. ah, Essa é a minha fala. E eu queria jogar a bomba para vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Cristiano, antes da Sueza falar, eu quero só, naquele sentimento de ser farmacêutico, só para que eu tinha esquecido, nessas conversas com os farmacêuticos do estado de Goiás, eu também tenho sentido um desconforto grande com o curso de farmácia EAD. Há uma insatisfação de todos os profissionais com quem eu tenho falado muitos deles me confrontaram sobre a minha posição pessoal. Então, a minha posição é bem clara, o curso EAD é uma realidade, nós não temos muito o que fazer, que o MEC já autorizou, é, mas acho que tanto Conselho, isso é uma proposta da Sueza que a gente tem que ressaltar também, Conselho Federal de Farmácia, Conselhos Regionais de Farmácia, tem que atuar ativamente no processo de fiscalização desses cursos e, para esses cursos específicos, tirar o nome AD e utilizar ali o semipresencial, talvez, porque não tem como nosso curso ser 100% EAD, impossível, né? E que haja também alguma forma de avaliar esse profissional que Sim. está saindo dessa modalidade. Porque isso é uma insatisfação que eu tenho sentido dos colegas que eu tenho falado aqui no estado de Goiás, nessas conversas para a eleição, e é preciso discutir. Eu vejo um silêncio por parte do CRF, em geral, do CFF, e nenhuma ação prática para fiscalizar isso. Tá? Então, não sei o Isso. que, não sei, eu acho que é ideal sim uma prova de título É que, na para verdade, é, eu desviei o assunto porque eu precisava jogar essa bomba. Depois a gente volta muito pro. bem. Só para até colocar melhor, que talvez não seria prova de título, mas prova de proficiência ou suficiência. Porque a prova de título, ela é depois, né? O título, ele já é um plus à graduação. Então, é proficiência ou suficiência. Existem os dois termos. Para pegar o gancho da fala do Alair em relação ao EAD. Em primeiro lugar, assim, nós também, população, comunidade e comunidade farmacêutica, e comunidade de pessoas que querem ser farmacêuticos e estão fazendo o curso EAD. E eu tenho encontrado muitos, e pensa numa pessoa que rasga o verbo, né? E sai dali daquele lugar, assim, até cansada de tanto falar com aquele farmacêutico, né? Para que ele pare com esse curso, né? Em primeiro lugar, assim, o MEC, ele autorizou o EAD na condição de 20% da matriz curricular. Só que com a pandemia, houve assim, o nem você me liga, nem você me telefona, ou seja, um oportunismo, né, do ensino digital, que não é a mesma coisa de EAD. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? A pandemia ela trouxe um impacto na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, isso é fato. Tá? Mas nós não podemos, temos que ficar atentos, isso é em nível estadual, municipal, nacional, ficarmos atentos para que, em termos de graduação, isso seja acompanhado, né? E precisa mesmo, tá? Porque o que a gente vê é o oportunismo das instituições, cada dia mais, colocando mais e mais ensalamento, né? Você tem uma tela, às vezes, com 200 alunos, 250 alunos, né? E de disciplinas que vão fazer falta lá na frente. Hoje, a matriz curricular ela é muito enxuta,
né? E não existe disciplina mais importante, todas são importantes. O curso de farmácia, ele é generalista, então todas são importantes. Ponto, né? Isso é fato. Eu quero ser muito combativa, como sempre fui, né? Junto à defesa do não ensino 100% à distância para o curso de farmácia. É necessário coragem, pujança. O Conselho Federal de Farmácia tem uma comissão parlamentar que atua junto ao Congresso Nacional, mas eu também concordo que não essa comissão ela tem que ser mais presente, precisa ter mais pessoas. O Conselho Federal de Farmácia tem uma assessoria parlamentar, mas, por outro lado, a minha experiência, eu fiz parte da assessoria da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia. Enquanto você chega, nós, Federal de Farmácia, ali uma equipe de 5, 6 pessoas, o Conselho Federal de Medicina, ele leva 2 vans, né, de médicos que estão ali para aquilo, né, que fica ali trabalhando, acompanhando os deputados, os senadores o tempo todo. O Conselho de Medicina, ele investe em política, né? Então, tanto em nível estadual, os conselhos regionais, e essa live ela é vista pelo mundo, né? Os conselhos regionais de Goiás e de vários estados. É um erro quando a gente fala que o conselho não pode misturar com política, tem que misturar com política, sim. Né? Tem que conscientizar os deputados, os vereadores, o não ao ensino 100% à distância para o curso de farmácia, que lugar de medicamento é na farmácia e não no supermercado, e não nas lojas de conveniência. E como que nós vamos fazer isso? Só ocupando e conscientizando os nossos parlamentares. Né? O Conselho é um órgão político e ele tem que estar ligado à política. Né? Eu fui candidata a vereadora, professor, o ano passado, e a gente tem uma dificuldade, o próprio Conselho tem dificuldade de ajudar os farmacêuticos candidatos, né? Porque é uma pressão muito grande, e às vezes, o Tribunal de Contas daqui, o farmacêutico dali, não. Vamos buscar meios de ajudar, sim, o farmacêutico, de fazer um debate, de ter uma pauta parlamentar, né? Então, isso é necessário. Dois exemplos. PL 7703 do Ato Médico de 2006. Qual foi a atuação do médico naquela época? Eles lotaram o Congresso. Sim. Quando o médico é candidato, qual que é a atuação do CRM, do CREMEGO aqui de Goiás? Eles apoiam fielmente. Quantos médicos nós temos, senadores e deputados? Quantos farmacêuticos? Se eu não me engano, é uma farmacêutica, nós temos uma farmacêutica, aquela do Amazonas. Alice Portugal. Alice Portugal, exato, porque a Vanessa Graziotin, ela terminou o mandato dela em 2018. Isso. Ou seja, a gente tem um representante. Enquanto os médicos devem ter ali para mais de 15 ou 20, ou muito mais que isso. Então, é importante reavaliar isso. Tem que estar envolvido na política, né? Aqui em Goiás, em Goiânia, nós temos um vereador, farmacêutico, mas assim, tem que ter vários, né? E nos municípios também. Puxando a pauta, professor, da anuidade, eu tenho algumas reflexões. Primeira coisa, nós temos que resgatar e publicizar, dar transparência do papel dos conselhos, dos gastos, de quem somos, né? Por quê? Porque isso já está manchando a nossa categoria. Nós temos deputados que vão para a tribuna da Câmara dos Deputados que vão falar mal das nossas entidades. Por que isso? A gente tem que identificar o nosso problema e puxar, chamar para dentro uma conversa e, ao contrário, né, trabalhar uma força, construir uma força-tarefa para elucidar esse papel das entidades. Tá? A gente não acha caro aquilo que você valoriza. Um sapato ele é caro quando eu não tenho valor, quando ele às vezes foi comprado e eu não usei, ele machuca meu pé, né? Ele não foi útil para o meu trabalho, para a minha, enfim, para o meu dia a dia. Se ele tem valor, né, se eu identifico, nossa, mas ele é muito bom, ele não machuca o pé, ele atende a minha necessidade, então ele não é caro. Então, a anuidade,
ela perpassa por isso. Né? Nós estamos aqui, o Biratã até manifestou, ele é um futuro candidato a vereador, a prefeito de Rio Verde, e muitos outros, né, que a gente tem que fortalecer, mas assim, trazendo para o lado, voltando para a anuidade, então eu vejo isso. Quando você sabe para onde vai e valoriza, ela deixa de ser cara. Esse é um ponto. Quanto à dupla, né, de pessoa física e pessoa jurídica, eu penso que nós precisamos buscar um meio de estar enfrentando isso. Professor, eu não estou oferecendo facilidades. Tá? Eu entendo que a matéria ela é polêmica, e quando eu fui do plenário do Conselho Federal de Farmácia, eu era de um grupo, né? Nós tínhamos outros conselheiros que também puxam essa pauta. Nós precisamos discutir legalmente, discutir responsabilidade fiscal, né? Porque a anuidade ela é de responsabilidade fiscal, mas nós temos que achar uma saída. Nós precisamos identificar por quê. Hoje é o principal ponto de insatisfação do colega farmacêutico, né? Primeiro, o valor da anuidade e o pagamento de pessoa física e jurídica sem um cashback, às vezes sem um... Eu não digo cashback, isso é de momento, né? Isso é algo que Sueza, vou te dar o termo que eu tenho ouvido muitos colegas que eu tenho conversado, é falar que só chega boleto e fiscalização. Tem nada de positivo, não chega. Quando tem, por exemplo, tem aqui o CRF está proporcionando um desconto em uma parceria educacional onde eu vou ter um desconto na Universidade X. Naquela cidade, vou dar um exemplo aqui, estou aqui na minha cabeça, uma farmacêutica eu conversei, Alto Paraíso de Goiás. O nome dela é Cíntia, conversei com ela. Eu convidei ela para assistir a live, espero que ela esteja assistindo. Que eu falei para ela, conversando sobre isso, esse distanciamento, ela tem 2 anos que a carteirinha dela está no CRF de Goiás, ela transferiu a carteirinha, ela era do Conselho de DF, transferiu para Goiás e mandou os documentos para que fossem habilitados no CRF Goiás. Ela tem 2 anos que esse documento está parado no CRF Goiás. Ela não tem um retorno, liga, não tem um retorno, não consegue receber esse material de volta. Ela reclama porque lá em Alto Paraíso de Goiás não tem nenhuma instituição perto com credenciamento que ela possa fazer uma pós-graduação com desconto. Então, é isso que eles querem. Não é um cashback, não é só, professora, que você usou um termo valorização atual, mas além da valorização, eles querem essa aproximação. Se aquela cidade que o fiscal só passa para multar e para fiscalizar, ele vai achar ruim mesmo ele pagar a anuidade, porque ele não tem nada de retorno, ele não tem nenhum benefício. Ninguém passa lá para fazer uma das propostas que eu tenho falado com os colegas fazer para quem é dono de farmácia, fazer um curso ou atuação junto, uma parceria entre, por exemplo, Sebrae e CRF, para ser uma escola de empreendedores com esses proprietários de farmácia, para saber fazer uma gestão do seu negócio, que hoje eles não têm, sempre totalmente perdidos. Então é isso que eu vejo, que não adianta só cobrar, fiscalizar e multar. Eu preciso estar próximo desse profissional para que ele se sinta confortável, igual a professora falou. Ou você vai pagar quando se sente bem, você é atendido, você tem alguma benfeitoria, você paga tranquilo. Vai perguntar para algum advogado da OAB se eles acham ruim pagar anuidade. Eles têm farmácia do advogado, em muitas das cidades tem clube do advogado, então eles têm esse retorno, coisa que o Conselho, eu nunca vi pensado nada disso. Verdade. Mandar um abraço para a Maria Kátia e para o João, que estão nos acompanhando, para a Vanusa também, mandando um abraço aí que está assistindo, Paula Gardênia também. Maravilha, maravilha. Olha, eu tenho uma provocação em relação a isso da farmácia que pertence a um farmacêutico. Eu lembro de uma vez, primeira vez que eu acompanhei essa discussão de próximo, né? E vieram várias pessoas contrárias, né? Falando que isso diferenciaria, isso poderia fazer com que muitos proprietários de drogaria oferecessem para farmacêutico uma porcentagem, por exemplo, tem 1%, tem 0,5%, e com isso ele
pleitearia, né, esse desenho. E aí, eu tenho uma provocação, porque em alguns anos atrás, eu participei de um congresso de estudantes de farmácia, coisa que aqui no Brasil é complicado, mas fora tem coisas muito lindas, como o Congresso de Estudantes de Farmácia do Peru, onde eu tive o prazer de estar algumas vezes, e lá tem a Botica, que pertence ao farmacêutico. Então, a drogaria é de um empresário qualquer, mas a Botica é do farmacêutico. E aí, um dos pontos que eu acho que a gente pode pensar com grande amadurecimento, e essa associação do conselho com, com o Congresso Nacional, com os órgãos de vigilância sanitária, com o próprio Ministério da Saúde, a preparação de uma modalidade. Não importa o nome, né? Não interessa o nome, mas nós termos uma modalidade que se chame X, essa modalidade é de um farmacêutico, é de uma farmacêutica, 100% daquele profissional. 100%, né, professor? Isso no contrato social, né? Isso, exato. Perfeito. É o famoso EIRELI, né? Ideia, Eu tenho isso. 100% daquela empresa. Por Bacana. ter 100% daquela empresa, ela ganha um nome que não é farmácia, que não é drogaria, que pode ser botica. Eu adoro o nome boticário. Eu acho que é um nome que nos reflete de forma profunda. História da farmácia. Como? Resgata a história da farmácia. Resgatar a história da farmácia. Então, eu acho que isso a gente pode encarar, porque aí a gente quebra o discurso daquelas pessoas que, não, o farmacêutico, não, sabe? Tipo, pega, oferece 0,5% e acha que é sei lá o quê. Eu já vi muitos casos, inclusive, quando eu falei dos 15 dias, eu saí dos 15 dias exatamente porque veio com propostas esdrúxulas, e eu falo proposta esdrúxula para mim, nem pegou na mão e levando no cinema, então a gente tem que nos valorizar, e eu acho que a gente pode encarar isso de uma forma bastante madura. Se eu Muito tenho uma bacana. empresa em nome de um farmacêutico, em nome de uma farmacêutica, 100% em nome daquele profissional, aquilo tem que ter um outro nome, Sim. e aí, inclusive, regras específicas, porque aí a gente pode pensar em financiamento diferenciado. Sim. A gente pode... É uma modalidade de negócio, né, professor? Exatamente, Eu exatamente. acho super bacana, e assim, inclusive porque nós temos alguns dispositivos, e a proposta, a ideia que o senhor traz, ela inclusive supera, porque existem alguns remédios, não são constitucionais, mas algumas vacinas, né, para você evitar esse farmacêutico, entre aspas, farmacêutico laranja, né, que a gente escuta o termo. Então, por exemplo, no estado de Goiás, ele não pode ser 1% no contrato social, né? Então, hoje ele tem que ser 51%, já foi 49%. Então, ele precisa ter um percentual maior dentro do contrato social. Mas a condição de EIRELI, ele ser 100%, eu penso que elimina ou pelo menos coíbe o farmacêutico laranja, porque aí o colega ele vai consciente aceitar, né, a ser o proprietário da empresa, né? E a conscientização, né? Exatamente, né? A conscientização. Eu acho fantástico e é por aí, professor, é por aí. Nós precisamos puxar esse assunto. O que me agoniza, né, muito, é a fala, isso não é papel do conselho, né? Essa fala, eu assim acho muito desagradável, é uma fala de zona de conforto. Às vezes até eu preciso utilizá-la, mas eu falo de outra forma, porque assim, não pode não ser papel do conselho, né? Então, assim, eu vejo o conselho até muito maior do que as atribuições legais conferidas a ele pela Lei 3.820. Né? Então, em nível federal, é a mais alta corte da profissão farmacêutica, e em nível estadual, é a mais alta corte da profissão farmacêutica no Estado. Né? Então, eu
faço o meu trabalho, eu não quero medir forças com o conselho, porque o conselho ele é muito maior, ele deve ser maior, né? E essas iniciativas é importante que venha do conselho, né? Porque o conselho é uma máquina muito forte, né? Uma máquina de reconhecimento, é uma máquina de orçamento potente, né? E tem voz, pode ter uma audiência com o governador em nível federal, com o presidente da República, com o ministro da Saúde. Então, eu acho que nós temos que utilizar a força que nós temos. E eu acredito nessa força. Eu acredito que o farmacêutico pode ser muito mais, porque eu tenho orgulho em ser farmacêutica. E nós queremos fazer a diferença. E é por isso, professor, que nós somos 2. Só para finalizar o tema, é importante que crie um canal de comunicação aberto. Não adianta falar que eu tenho um link de WhatsApp, um endereço de e-mail, para existir um telefone, para falar, ser um canal de elo de ligação entre o profissional da ponta com o conselho, que não é efetivo. Né, dessas conversas que a gente tem tido com os donos, com os profissionais do estado inteiro, há uma dificuldade imensa do profissional se sentir representado, se sentir presente e fazer parte de um conselho. É isso que gera toda essa insatisfação, porque ele não se sente presente, não se sente parte, não é ouvido e não participa. Então, uma das minhas propostas é fazer, que a gente usa muito na rede, professor Ricardo, é a coparticipação, é o conselheiro, que ele está atuando junto ao conselho eleito para trazer ideias junto da comunidade, do farmacêutico, da comunidade, da indústria, que hoje não tem uma aproximação com os conselhos regionais, não sei a realidade de São Paulo, Goiás não tem essa proximidade. Se você for falar de conselho para farmacêutico industrial, eles querem te jogar para outro lugar, não tem esse querer fazer Eles parte. têm que votar em nós, Lalaí. Nós precisamos, Mas precisamos dialogar com esse Então pessoal. tem que abrir esse canal de diálogo. Não existe, Exato. prado, né? Temos Então tem que que fazer dialogar. esse canal Exato. aberto urgente. O Alair entrou no ponto que mais me motiva a trazer essa discussão de tudo, né? Aí agora eu vou falar Cristiano pessoa, né? Porque muitas vezes a gente industrial vamos dizer assim, visto como menor dentro de alguns conselhos. E aí o Conselho de São Paulo, eu já tive brigas homéricas e vamos dizer assim, brigas titânicas com o então presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que entrou nas redes sociais e, enfim, que nós não somos menores porque somos da indústria, ou não é feio ganhar um salário mais legal, ou não é feio as pessoas nos valorizarem, não é feio. Até porque, e o conselho professor, tem não é que nos fácil olhar, instalar, né? não é fácil Exatamente. estar. Não é São fácil entrar, não é situações fácil de estar. permanecer. E não é fácil crescer lá dentro, não é fácil permanecer. Quem olha de fora não sabe os riscos que a gente passa dentro de uma indústria farmacêutica, digo no sentido da complexidade que é todo o processo de produção, de análises químicas, Assim, tudo né, isso conhece, gente? né? Não é fácil. Entre nós aqui, é inadmissível você diminuir qualquer uma das nossas áreas. Eu não admito isso, professor. Ao contrário, eu puxo a pauta. O que nós temos que fazer para alinhar, colocar todas, ou pelo menos equiparar? Né? Nós temos aí um desafio da farmácia comunitária, porque a farmácia mudou, mas a gente precisa mostrar para o farmacêutico essa pujança que a farmácia comunitária tem dentro do cuidado farmacêutico. As análises clínicas, eu acho que é um desafio também, a gente está perdendo muito espaço. E as análises clínicas, o farmacêutico clínico, ele é transversal, ele tem que estar atento às análises clínicas, ao cuidado como um todo. Então, assim, não dá para falar, né, a área A ou B é melhor ou pior, é a farmácia, gente, né? A farmácia com F maiúsculo, né? É assim que eu vejo. Exato, exato. Olha, estou bem feliz com essa discussão. Eu acho que a gente tem muito ao que avançar. Então, a gente
falou muita coisa, né? A gente falou muita coisa. A gente colocou aí que a área maior, olha só, por isso que eu gosto desse nome, área maior, porque é a área que tem o maior número de profissionais, com o maior número de desafios, mas isso não significa que as outras áreas são piores, né? E aí é importante essa valorização de todos os profissionais farmacêuticos, você que está na análises clínicas, você que está na estética, você que está na farmácia de manipulação, você que está no órgão público, você que está na vigilância sanitária, que muitas vezes é esquecido e às vezes chega lá com uma missão tão dura de nos apontar os nossos erros, você que está como fiscal do próprio conselho, que às vezes chega lá na cidade, o farmacêutico olha para você com a cara de eu vou torcer o seu pescoço agora, se você reclamar, porque 5 minutos que eu atrasei, porque eu fui levar meu filho na escola. E tudo isso, somos profissionais imprescindíveis dentro da nossa área. E por sermos imprescindíveis dentro da nossa área, a gente tem muito ao que avançar e tem muito o que conversar. Então, eu fico bastante feliz com o desenvolvimento da nossa conversa hoje, porque a gente conseguiu avançar bastante. Nós estamos a 1h21 conversando sobre a nossa área. Por mim, a gente ficaria por mais 1 dia e 21 minutos ou 1 ano e 21 meses, se quiserem, mas eu acho que a gente já conseguiu abordar bastante assunto. E aí, eu tenho, como sempre, né, quando eu faço uma live, eu sempre termino com um desafio. Eu tenho um desafio para vocês da Chapa 2, né, Chapa 2, né? Então, para vocês da Chapa 2, né, e a ideia é sempre incentivar, né, para que a discussão política farmacêutica seja cada vez maior e melhor. Então, o meu desafio é como é que a gente vai conseguir fazer com que o país todo, todos os conselhos regionais tenham a oportunidade de existir uma chapa 2, porque tem estados que não conseguiram. Como é que a gente pode que tenha uma chapa 3, uma chapa 4, um chapadão e por aí vai, para que a gente possa crescer quanto profissionais, para que nenhum farmacêutico, nenhuma farmacêutica vá no conselho, às vezes, depois de alguns anos de formado, para ver se encontra um amigo, ou encontra um abraço, ou encontra um acolhimento, e não seja maltratado de tal forma como alguns reclamam, sim, e aí a sua fala, Sueza, é muito importante, de que não dá para aceitar que isso não é atribuição do farmacêutico, do conselho, né? Uma vez eu falei para um conselheiro que se não fosse atribuição do conselho era melhor acabar, porque só estava carimbando diploma. Para carimbar diploma a gente não precisava pagar anuidade, não precisava pagar nada disso, o computador faria, né? A gente que nunca passou por nenhum problema ético, né? Então eu nunca fui chamado para passar por nenhum problema. Eu enxergo, tem alguns cursos, alguns bacanas, outros. Estou falando de São Paulo, tá? A realidade é aqui. Alguns bacanas, outros nem tanto. Algumas palestras de vez em quando que são bem interessantes, mas a maioria das vezes você olha e fala assim: para minha área de atuação, ninguém olhou para mim. Então acho que é um desafio, né, vocês olharem para o estado de Goiás, para que não tenha nenhum farmacêutico, nenhuma farmacêutica com esse sentimento que a Laia falou, porque é o sentimento que eu mantive durante muito tempo. E toda vez que é época de conselho, eu sempre meto o dedo na ferida. Tem gente que fala, esse candidato também. Eu falo assim, olha, a minha candidatura vai em outro lugar, né? Eu vou estar, ano que vem vai estar o meu nomezinho ali. Eu quero brigar outro tipo de briga, mas a gente precisa de pessoas que façam esse tipo de briga para que a gente possa, aí, Sueza, quem sabe em 2023 a gente sentar junto num gabinete e discutir essa possibilidade real de termos uma área específica para o farmacêutico, para a farmacêutica, que associe
um consultório farmacêutico, que ele possa fazer a manipulação dele. Se ele não quiser manipular, ele vai comercializar um produto industrializado, ter algo, um modelo para a gente trabalhar, para que a gente possa, assim, olhar no olho do outro farmacêutico, independente da área que ele trabalha, e falar: eu também sou farmacêutico e também vou usar todo aquele conhecimento que eu obtive na graduação e após ela, para que eu possa dizer que eu tenho orgulho de ter esse título. Então, eu falei demais, mas é porque a fala do Alair me pegou bem, porque é isso que me toca demais dentro dessa área. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, estou muito feliz mesmo. E é isso, eu gostaria agora que vocês fizessem a despedida. É óbvio que o Alair vai falar primeiro agora, para a Não, deixa Suíça. Para a eu Suíça. E olha só, pessoal, eu vou colocar aqui também para vocês o nome da chapa que a Suez, o Alair e mais uma galera toda está fazendo, porque a gente precisa sim que tenha as oposições. Se o pessoal da outra chapa quiser entrar em contato comigo, eu vou receber também, com todo carinho, com toda atenção, mas, como eu falei, inclusive num grupo de São Paulo, eu vou convidar as pessoas que eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu penso, e eu estou muito feliz de dizer que, olha, se eu estivesse em Goiás, eu votaria em vocês sim, porque é isso que a gente precisa dentro da nossa área. Então, fico bastante feliz mesmo, tá bom? Então, para a gente ter renovação, coragem e ação para mudar, então o pessoal de Goiás vai lá com o número 2, porque afinal de contas é assim que tem que ser. E vamos lá, Sueza, Alair, eu vou pedir para o Alair se despedir primeiro. Enquanto isso, quando o Alair estiver se despedindo, eu vou colocar as redes sociais dele aqui para todo mundo seguir, porque a gente é assim mesmo, todo mundo tem que seguir um outro. Vamos aumentar aí o número de seguidores para o nosso colega Alair, vamos aumentar o número de seguidores para a nossa colega Sueza, você de São Paulo, de Minas, do Rio, de Brasília, enfim, todo mundo precisa se apoiar, porque nós precisamos apoiar os nossos colegas farmacêuticos. Então, Alair, é contigo, e eu vou fechar aqui até o meu microfone, porque eu não vou interromper vocês mais não, então podem falar aí 3 dias seguidos, tá bom? Isso é rápido, né? Primeiro eu quero agradecer a você, Cristiano, pelo convite. Nós conhecemos desde a militância da rede, desde lá da construção da rede, desde lá de 2014, 15, coleta de assinatura na rua, construção da rede de sustentabilidade, aprovação do TSE, então nós estamos nessa luta aí há um tempinho. Agradecer por esse espaço muito importante, desse debate que a gente construiu aqui hoje. Acho que resgata assim, o valor de ser farmacêutico, o orgulho em estar trabalhando nessa área de atuação tão, às vezes, não vejo tão valorizada como deveria ser muito mais, nosso papel é muito importante. Queria muito agradecer a Sueza pela oportunidade de estar nessa chapa 2 com ela. Foi um convite que eu aceitei, assim, eu era um daqueles da indústria que tinha aversão ao Conselho de Farmácia. Né? Então, hoje eu vejo engajado, infelizmente não tenho tempo de dar a colaboração que eu queria dar para a Sueza, na candidatura dela e na minha como orbitando em torno dela, que eu vejo ela como uma figura representativa importante no cenário político farmacêutico do Estado de Goiás. Então essa mulher tem que ser eleita conselheira federal porque ela tem atuação. Eu, enquanto aluno da faculdade, eu já conheci a Sueza na atuação dela como conselheira. Então, ela precisa estar atuante, ela precisa estar no conselho, nos representando, levando essas ideias que a gente discutiu aqui hoje. Estou como candidato aqui em Goiás, tenho trabalhado pela minha candidatura, tenho tido boa resposta dos industriários que a gente conversou aqui, me senti abraçado, os colegas se sentindo representados. Então, é isso que eu quero propor, esse estreitamento dessa relação entre o conselho com os farmacêuticos industriais, e tem sido uma experiência única e bastante animadora, que me faz crescer como profissional ainda mais e querer continuar nessa luta aí, junto a essa conquista que seria ser eleito conselheiro do Regional do Estado de Goiás. Queria agradecer a minha esposa também pela paciência comigo, porque hoje eu tenho, igual a Sueza fala para mim,
O Alair tem que ter 30 horas no dia para ele fazer tudo que ele faz. E às vezes eu fico ali ligado no celular, fazendo campanha e fazendo aquilo. Ela é a minha assessora técnica hoje, né? Ela está cuidando dos meus contatos, ela cuida, eu passo para ela, faz os contatos e me ajuda. Então, agradecer ela por estar tão junto comigo e estar comigo nessa luta e ser tão compreensível que não é fácil. Além de eu ser chato naturalmente, quem me conhece sabe, né, das minhas chatices, mas não é fácil estar lidando com alguém com tantos compromissos e com tanto tempo para lidar, para ela enquanto esposa, quanto filhos. Então, só gratidão a ela e a vocês por tudo isso que a gente construiu aqui hoje. Cerrei. Eu acho que é comigo agora, né? Ok, obrigada, professor. Que palavras bonitas, né, Alair? E só aumenta a minha admiração por você. Eu acho muito nobre quando a gente reconhece o valor da família, o valor do cônjuge, né? E no meu caso aqui, eu quero começar na mesma linha sua. É agradecer a Deus, primeiro a saúde, a disposição de estar nesse processo, agradecer ao meu esposo, Aruís, que também ele atua muito no bastidor. Meu esposo é político, orgânico, né, partidário, mas ele não aparece, só que eu não faço nada sem falar com ele. As pessoas pensam, né, uma super mulher e tal, não sei o quê. Não, gente, eu gosto, eu pego opinião, sou humilde, né, eu choro, eu ligo, a gente compartilha os dissabores, o sofrimento, e é muito importante, nós não somos super, né? E o meu esposo tem uma parcela muito importante em toda a minha trajetória política, profissional, a família do meu esposo que me assiste, né? Minha sogra, que é farmacêutico, meu sogro, veterinário, minha cunhada, meu irmão, eu só tenho um irmão agora, eu perdi um irmão para a pandemia, né? Mas o meu irmão que mora em Palmas é o tempo todo, e aí, como é que você está? Está descansando? Tem que tomar água, tem que fazer isso, minhas cunhadas, né? Minha família, meu primo Alberto, eu gosto muito de falar da família, professor. Os meus filhos, Henrique, Augustus e Emanuela, né? Até o meu perdão pelas ausências, e são muitas, né? O celular, a live, são as visitas. A gente tem dia que sai de casa 4h30 da manhã, volta 3 dias, 4 dias depois. Mas é isso. Isso é porque acreditamos que podemos fazer a diferença, porque acreditamos nessa profissão que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? E é por isso que eu sempre digo, por mais problemas que temos, e são muitos, mas eu acredito na profissão farmacêutica, que é a melhor profissão do mundo, justamente por isso, né? Porque se eu tenho uma qualidade de vida, se eu ocupei bons empregos, se eu mudei a minha vida, e olha, professor, que eu deixei muita coisa para trás, porque eu vim lá de baixo mesmo, eu tenho uma história de vida lindíssima, de muita superação. E se eu estou aqui hoje falando, né, no perfil do professor aqui, é porque, de fato, eu estou porque sou farmacêutica, né? Então, eu realmente amo essa profissão. Agradecer ao meu grupo político atual, a esses guerreiros, né, que estão aqui comigo, que estão de peito aberto, que estão trabalhando da forma que conseguem. Uns conseguem fazer campanha, ir para as visitas, outros não podem sair porque o conselho passa fiscalizando, outros trabalham em 3 empregos, como é o caso do Alair. Este é o nosso folder, né? É o folder da nossa chapa, onde eu aqui coloco bem carinhosamente a caretinha de cada um, né? Mas eu quero agradecer também de forma muito especial a uma colega que é a Maria Kátia, né? A Maria Kátia, ela é candidata do primeiro mandato. E por que eu quero citar, e com a licença de todos, citar o nome da Maria Kátia? Porque ela largou tudo e veio para trabalhar pelo grupo, pelo coletivo.
né, e está aqui na minha casa, né, hospedada, a família, a mãe dela, que ela cuida da mãe, está lá em Niquelândia, e ela está aqui conosco, viaja, levando o nome da Chapa 2, né, o nome do João Luiz, o nome do Alair, o nome dela mesma, o nome da Eusa para o primeiro mandato, para o segundo mandato, o nome da Lorena Lisita, o nome do Marcelo Gomes, o nome do Biratã Filho, o nome do Ricardo, e para a conselheira federal, o nome da Sueze e do Adriano. Né? Então, meu muito obrigada à Kátia e a todos os guerreiros que compõem a Chapa 2, que tem que ter coragem e ação para mudar. Então, a nossa chapa é uma chapa de renovação. E o motivo, né, e é muito importante destacar isso para os colegas, e você, para participar, é importante participar do processo político do Conselho, é importante conhecer, porque é só assim que a gente vai fazer a diferença. E nós, ser oposição, professor, eu quero terminar com essa fala, sangra. Ser oposição coloca a gente de joelho no altar do Senhor, porque a gente trabalha, gasta do próprio dinheiro, a gente faz vaquinha, a gente sai pedindo, então a oposição sangra, mas nós estamos aqui firmes, né? Firmes, a gente pode até envergar, mas a gente não quebra, né? Então, meu muito obrigada ao meu grupo político, às pessoas que nos apoiam, às pessoas que acreditam no nosso trabalho, as pessoas que querem renovar e que têm coragem para mudar. É Chapa 2, gente, assim. Ok. Então, ok, muito obrigado. Vou encerrar agora e até mais, gente.